Olá, caros amigos e amigas da Associação Regina Fidem. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Todo mundo já está cansado de ouvir histórias a respeito do Padre Pio, da leitura das consciências, quer dizer, o fato dele olhar para a pessoa e saber tudo. Para ele não tinha segredos. Mas hoje nós vamos ver uma coisa bem mais incrível ainda, que era a leitura que ele tinha do céu. Ele sabia dizer quem estava no céu e quem não estava. Isso é impressionante. Ou seja, o Padre Pio, ele via também o outro mundo. Bom, essa vai ser a história que nós vamos contar hoje e é muito interessante. Mas eu gostaria, antes de mais nada, pedir que vocês, os que não conhecem ainda o nosso canal, se inscrevessem, porque todo mundo que se inscreve no nosso canal entra na missa da próxima quinta-feira. Não interessa se você estiver vendo isso aqui daqui 2 anos, sei lá o quê. Na próxima quinta-feira vai ter uma missa. E, porque nós mandamos rezar a missa todas as semanas, na próxima quinta, você que se inscreveu no canal vai ter o seu nome incluído e as suas intenções, faça seus pedidos, etc. Bom, e esse relato é de um padre que já faleceu faz tempo, padre... deixa eu ver aqui. Grudou tudo aqui, não sei o que aconteceu. Lá. Pronto. É do padre Karl Wagner, que escreveu um livro a respeito do Padre Pio. E ele faz um relato aqui que é impressionante nesse sentido. Deixa eu desligar primeiro o meu celular para evitar que o pessoal fique perturbando aqui. Eu sempre esqueço. Bom, vamos lá. Padre Pio não via apenas o interior das almas, como também via frequentemente o outro mundo. Olha que coisa impressionante. Isso aqui é interessante, cada dia sai uma história assim que a gente nunca ouviu falar, né? Uma vez que eu estava no confessionário, perguntei-lhe se poderia me dizer onde meu irmão estava, que havia morrido na guerra. Olha que interessante. Repentinamente, seus olhos encheram-se de luz e, sorrindo-me, me respondeu: ele já está no céu com o Nosso Senhor. Maravilha, né? Poder ouvir isso com a voz do Padre Pio, como é que deveria ser? Imagine um pouquinho. A voz dele é muito parecida com a da bênção que nós transmitimos no final do nosso vídeo, né? Naturalmente, essa notícia me causou uma grande alegria. Vocês vejam só, hein? Um padre foi perguntar para o Padre Pio, portanto, esse padre acreditava no inferno, ao contrário de alguns que não acreditam. Ele foi perguntar onde é que estava o irmão dele. E não tem essa história, né? Hoje em dia, a gente ouve o pessoal fazer assim... O pessoal hoje tem tanta certeza de que é difícil alguém ir para o céu, né? Que é difícil, quer dizer, no sentido que quem morre de pecado mortal não vai para o céu, né? Que existem os famosos discursos, fulano e tal, esteja onde ele estiver. Esteja onde ele estiver ou não, ele só pode estar em 3 lugares, céu, inferno ou purgatório, né? Que nos ouça, não sei mais o que, etc. Fulano e tal que subiu para o andar de cima, quem disse que subiu para o andar de cima? Só porque morreu? Não é assim, não, né? E aqui vocês veem um sacerdote perguntando para um outro, que tinha visão, que via o outro mundo. Meu irmão foi para o céu. Bom, mas hoje em dia, acho que todo mundo já ouviu esse comentário do andar de cima, seja lá onde ele estiver, fulano que nos deixou, mas continua conosco, tem de tudo. Bom, uma vez, um jovem advogado perguntou ao Padre Pio após a confissão sobre seu finado avô, que morrera há 4 anos. Padre Pio lhe respondeu: seu avô foi um cirurgião devido às várias obras de caridade que fez durante sua vida profissional, já está desfrutando a presença eterna de Deus. Olha só que impressionante. Desculpa a minha pigarra aí, eu ando falando demais ultimamente. Já está desfrutando. Aliás, é impressionante, né? Antigamente acho que era mais fácil ir para o céu do que hoje em dia, né? Hoje em dia, as ocasiões de pecado estão por toda parte. Estão por toda parte. Até na igreja.
está na igreja. Hoje eu fui comungar numa igreja que, em geral, se respeita muito os costumes e tudo mais. Tinha uma placa lá dizendo, não entra de short, não entra de bermuda, etc. E tinha gente de short, de bermuda, etc. É tremendo isso. É tremendo, né? Então, como é difícil, nos dias de hoje, a alma praticar os 10 mandamentos e se salvar, né? Antigamente era provavelmente mais simples. O jovem decidiu-se então perguntar por seu outro avô, que havia morrido há 15 anos. Todo mundo tem 2 avós, tá certo? Pode não conhecer o avô, mas todo mundo tem 2 avós. Porém, para que entendam, é preciso uma certa explicação, a qual o advogado me deu. Quer dizer, o advogado que falou isso para o padre Karl Wagner. Então está aqui o texto do advogado. Meu avô era um homem diferente. O outro avô, de que havia morrido 15 anos antes. Ele dizia, por que devo ir à missa aos domingos? Prefiro sair e orar em meio à natureza ou na minha casa. E está cheio de gente que pensa isso hoje em dia e fala isso. Claro que as pessoas que assim falam, diz aqui o que dá o testemunho, raras vezes o fazem. É isso mesmo. Tem gente que diz, eu não preciso ir na igreja para rezar, eu contemplo o panorama, lá eu vejo Deus. Eu posso ver Deus no mar, nas águas, nos pássaros. Só que ele não faz isso. Ele não contempla coisíssima nenhuma. Aquilo é só uma desculpa para não ir à Santa Missa, que tem a obrigação de ir todos os domingos, né? É uma coisa tremenda. Bom, eu continuo o avô dele. Por que tenho que me confessar se não roubei nada e nem matei ninguém? Ah, essa é outra. Não roubei, não matei, eu não vou para o inferno. Não roubei, não matei. Não roubou. Como se roubar e matar fossem as únicas obrigações que Deus nos deu, né? Como se o amar a Deus sobre todas as coisas não existisse. E esse é o primeiro mandamento que contém todos os outros. Porque todos os outros mandamentos a gente cumpre por causa do primeiro, são decorrências do primeiro, né? Não matei, não roubei. Não matei, não roubei, ele só está no 5º mandamento e no 7º mandamento, né? Não roubarás e no 5º não matarás. Mas calma aí, não pecar contra a castidade, não cometer adultério, quer dizer, não desejar a mulher do próximo, onde é que fica, né? Guardar domingos e festas de guarda. Não, isso aí não interessa. Não matei, não roubei. Então, assim dizia o avô dele. Tá bom que tem esse testemunho para a gente poder combater, né, esse estado de espírito que tá lá em cima, seja onde estiver, não matei, não roubei. São coisas que perduram até hoje, veja bem, hein? Não perde a modernidade. Com voz temerosa e muito alterada, Padre Pio disse estas palavras terríveis. A resposta do Padre Pio. Não posso sequer olhar para ele. É terrivelmente espantoso. Se consome no fogo do inferno. Tá vendo a turma do não matei, não roubei? Olha o que o Padre Pio disse. E meu avô, rapaz, meu avô, 15 anos atrás, né? Não posso sequer olhar nele. Olhar para ele é terrivelmente espantoso. Se consome no fogo do inferno. Este é indo para o andar de baixo mesmo. E se consome pela eternidade. Eternidade. Hã? Ninguém vai procurar no dicionário que é eternidade, que sabe que é para sempre. Hã? Bom, outro caso, um homem havia abandonado sua mulher e seus 2 filhos e havia vivido com outra durante 3 anos. Havia descoberto um câncer e estava próximo de morrer. Urgentemente pediu santos óleos, ele pediu a unção dos enfermos, morrendo pouco depois de haver-os recebido. Quando sua esposa, a legítima esposa dele, porque a outra não era, né? A esposa, a pessoa só tem uma, hein? Esse negócio, a menos que ele fique viúvo, mas esse negócio é a minha primeira esposa, minha segunda esposa, outra coisa também virou jargão hoje em dia. Ah, não, eu estou no meu 2º casamento. E às vezes você pergunta para uma criança, você tem um irmão? Tenho do primeiro casamento do meu pai, tenho do 2º casamento da minha mãe. Que tremendo, né? Onde é que está o casamento indissolúvel pregado pela doutrina católica? Né? Bom, mas enfim.
A mulher dele, então, a verdadeira, quando soube da notícia, perguntou ao Padre Pio onde estava sua alma. Pálido, respondeu gemendo, Padre Pio. Eu direi a você, pois sei que você pode suportá-lo. A alma de seu esposo se condenou para sempre. Ao receber a extrema-unção, ocultou muitos pecados, não se arrependendo e nem fazendo propósito de emenda. Alguém pode dizer, mas precisa confessar, se o doente estiver consciente, precisa mesmo. E na medida do possível, se ele estiver entendendo, padre, mas não pode falar, ele tem que dizer que fazer sinais, alguma coisa que se arrepende dos pecados, para receber a absolvição. Tremendo. E esse aqui ocultou muitos pecados, não se arrependendo e nem fazendo propósito de emenda, porque essa é outra coisa. Tem gente que fala, bom, eu recebi a extrema-unção, aí depois ele melhora. Ele melhora, fala, bom, não, naquele dia o padre já me perdoou, eu não podia falar, estava, sei lá, num estado qualquer. Agora, confesso daqui para frente, não. Se ele receber aquela absolvição sem o propósito de que, caso ele fique bom, ele vai se confessar direito, também não vale. Também não vale. Se eu estiver errado, por favor, eu peço que um dos sacerdotes que nos acompanha aqui me coloque no comentário se eu estou errado, etc., porque eu também quero sempre passar a doutrina verdadeira, né? Às vezes, esse caso de guerra, por exemplo, é outra coisa, a absolvição geral não existe. Tem muita gente aqui, vamos dar uma absolvição geral. Não. A absolvição geral, o padre pode dar em situações, por exemplo, catástrofes. Um prédio está pegando fogo, muitas pessoas caindo do prédio, como aconteceu nas Torres Gêmeas, um padre pode dar uma absolvição geral, né? Mas a absolvição geral não vale para todo mundo, vale para quem tem o desejo de ter uma absolvição e não estava podendo, né? Então, o padre ali de longe ele pode dar absolvição geral. No caso de uma guerra, vão todos para a guerra, o padre não tem tempo de confessar a todo mundo, ele dá absolvição geral. Só que todos têm que ter o propósito de, assim que voltar da guerra, fazer uma confissão, ou quando tiver oportunidade, fazer uma confissão de fato, certo? Não é assim, oba, ganhei a absolvição geral, estou tranquilo, vou para a guerra, volto da guerra, aí eu começo a ser católico de verdade. Para ser católico de verdade tem que fazer uma confissão. Bom, vou continuar o que o Padre Pio disse para ela, pálido e gemendo, hein? Bom, então ele dizia que ele não tinha se arrependido, nem feito propósito de emenda, depois diz, também pecou contra a misericórdia divina. Sempre dizia, porque ele sempre... Olha como o Padre Pio via as almas, né? Olha o que o sujeito dizia, agora quero ter minha parte nas coisas boas da vida. Quando ficar velho, terei tempo de me converter. Quer dizer, o camarada largou a esposa por uma questão de atração, de concupiscência, de carnal, etc. Largou a esposa, né? E disse, agora eu quero pegar a parte boa da vida, quero me divertir, né? Agora, quando estiver velho, eu me converto, recebo o absoluto. Quanta gente está enrolando na vida na esperança de, na hora de ficar velho, aparecer um padre, dar absolvição. Quanta gente! Quanta gente! Isso não acontece fácil não, minha gente. Ainda mais hoje. Se já é difícil a gente encontrar padre para se confessar enquanto está vivo, imagina a hora que você estiver no hospital e que não tiver nenhum parente preocupado com isso. Na hora que você estiver numa situação tremenda, na hora que você precisar de uma absolvição, de uma unção dos enfermos e não ter, na hora que você precisar de uma confissão e não poder confessar. E, daí a alguns minutos, você pode estar diante de Deus com a alma totalmente emporcalhada, como dizia o Padre Pio, né? Aí não é, seja lá onde ele estiver, subiu para o andar de cima, não. Vocês viram que para que andar foi esse sujeito aqui, né? Então, é uma temeridade. O indivíduo achar, na hora H, afinal fui bom. Também tem um famoso que diz, afinal fui muito bom, sempre fui devoto, rezo, rosário. Tem pecado mortal. Não é possível que na hora H
Nossa Senhora não vai dar um jeito de aparecer um padre ali e me confessar. Não é assim. Lamento dizer que não é assim. Lamento porque não é agradável, né? Não é agradável a verdade. Como diz o Bolsonaro, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas é isso mesmo. Das 3 cruzes do Calvário, continua dizendo esse padre que relatou, o padre Wagner, Karl Wagner, das 3 cruzes do Calvário, devemos escolher uma. Ou morremos inocentes como Jesus, ou como o ladrão arrependido, ou como o ladrão condenado. Não tem outro jeito. Morremos inocentes, ou morremos arrependidos e perdoados, ou morremos sem arrependimento, condenado. Ele continua dizendo, é nossa escolha a felicidade eterna ou a condenação eterna. Uma mulher que conheço foi ao confessionário e perguntou sobre sua irmã falecida. O padre Pio nada respondeu. 3 semanas depois voltou, então o padre lhe disse o seguinte, sua irmã já está no céu. Ao qual o padre Pio, a mulher respondeu, padre, por acaso o senhor rezou ou mesmo sofreu por ela? O senhor sofre todos os dias. O padre Pio permaneceu em silêncio. A mulher continuou, padre, por favor, reze para que eu obtenha esse favor. Gostaria de sofrer por minha irmã o que o senhor sofreu por ela. E o padre Pio respondeu, minha querida, se tivesse que suportar essa pena, o que ele suportou, você morreria. Aliás, essa é uma das coisas que mais me impressiona, era que o padre Pio não morria. Quer dizer, Deus permitia que o demônio jogasse o rosto dele contra uma pedra, batesse, sangrasse sem parar, porque as chagas dele sangravam sem parar. Não é que ficava sequinho, depois sangrava, saía um sanguezinho, não, sangrava sem parar. Né? A coroa de espinhos, os sofrimentos, continuamente. Ele não morria por quê? Não morria por milagre. Por milagre. Né? Um homem que até o último dia ele confessou, até o último dia ele rezou missa, só não pôde rezar missa na noite que ele morreu. E ele pediu para um padre, ele preocupado antes da morte, ele disse, o senhor pede para o padre tal rezar a missa das 5 da manhã? Meu Deus do céu, é comovente, né? Comovente. Quem não é tocado por exemplos desses, lamento dizer que, como se diz por aí, já era. Ai, ai. Padre Pio frequentemente dizia gracejando, porque toda hora alguém ia perguntar para ele, né? Fulano tal salvou, não salvou? Ele falava, eu não sou um escritório de investigação celestial. Mas isso fazia parte do bom humor do Padre Pio. Uma mulher enxerida foi confessar-se com uma longa lista de pessoas mortas, das quais queria saber seu paradeiro. Quer dizer, é do outro mundo, né? As pessoas sabendo quem era o Padre Pio, a leitura da consciência que ele tinha das pessoas, ele se ajoelhava lá no confessionário, um se ajoelhava para enganar, outro para não sei o quê. Essa aqui foi com uma listinha lá, ela estava querendo, ela não estava querendo se confessar, ela queria resolver, matar a curiosidade. O Padre Pio lhe disse sorrindo, essa aqui é impressionante. Olha o conselho que ele deu para ela. Se tens tanta curiosidade, faça uma viagem ao outro lado para ver quem está lá. Quer saber quem morreu? Quem está no inferno, quem foi para o céu? Vai para lá. Não tem jeito. Pede a Deus aí para morrer e para ir para o céu. Aí você vai. Se você tem muita curiosidade, né? Não tem outro jeito. Bom, meus amigos, com isso eu termino a nossa história de hoje. Do nosso Santo Padre Pio. Nosso Santo Padre Pio aqui, ó. Que eu vou oscular os pés por todos vocês, para que todos vocês tenham muita devoção a Ele, muita devoção. Pense nele a todo momento, peça a Ele tudo que você precisar, tudo, tudo, tudo. Não tenha receios. O Padre Pio era generoso e abundante em graças. E ele continua assim. E ajude a divulgar esse apostolado. Ajude a divulgar esse apostolado tornando-se um filho protegido do Padre Pio. É simples, não é nenhuma barbaridade a ajuda que você vai dar para poder manter esse apostolado funcionando. Vocês podem ver isso aqui no link aqui de baixo.
E vocês vão ver lá como é fácil ser filho protegido do Padre Pio. Meus amigos, eu me despeço. Vamos ficar agora com aquela nossa Ave Maria por todos os do canal. Atenção, vamos rezar hoje especialmente essa Ave Maria pelos que já se inscreveram no canal, mas nem sempre assistem nossos vídeos e com isso perdem várias histórias interessantes. Vamos rezar por eles, para que eles bata lá uma graça nele, ou o anjo da guarda. Vamos rezar pelo anjo da guarda desses que não estão entrando no canal, para que eles voltem a entrar, né? E vamos rezar também para que o nosso canal cresça. Então, vamos pôr essa intenção nessa Ave Maria de um por todos, todos por um, e, no final, a bênção do Padre Pio com a sua própria voz. Até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodato Gesù Maria e buona giornata.